Olá, meus irmãos, hoje é dia 28 de outubro, dia de São Simão e São Judas, e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. E o Evangelho nos diz: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, e ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós percebemos que muitos querem tocar em Jesus, muitos querem entender quem é Jesus. Nós estamos num mundo onde as pessoas querem conhecer Jesus, querem conhecer. O que eu peço é que todos precisam conhecer, e nós só vamos amar aquilo que nós conhecemos. Hoje, celebrando São Simão e São Judas, nós somos convidados a entender como é que se deu o chamado de Deus. Primeiro, Jesus se coloca em oração e ele chama, para nos ensinar que ele chama todos, e ele chama os apóstolos para uma missão especial, serem os continuadores da sua mensagem. E foi graças a esses homens frágeis, com as suas limitações, com as suas lutas interiores, que o Evangelho se propagou até nós. É interessante que a oração da coleta de hoje nos diz assim: ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Essa é a grande mensagem central. Pela oração da coleta nós entendemos esse chamado de Deus, e aí nós pegamos, e eu me detive um pouquinho hoje, também a carta de São Paulo aos Efésios, porque essa semana eu quero ser tocado diante da mensagem aos Efésios, e olha que coisa linda que nós entendemos. Os apóstolos, eles progrediram na fé. Com o tempo, eles pensaram num Deus de justiça, que pudesse libertar o povo judeu das mãos dos romanos. Depois eles foram percebendo que o envolvimento deles com Jesus estava não num poderio militar, não numa luta de uma guerra humana, mas é numa guerra espiritual. E aí nós percebemos que São Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai nos dizer: já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Eu me encanto com essa mensagem. Ser da família de Deus é uma mensagem tão profunda, mostra a pessoalidade desse Deus que nos convida a estarmos perto dele, diante da sua mensagem. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E nós somos integrados nessa construção para que vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Há um convite de Deus. Há a sua limitação, como garanto para vocês que houve a limitação dos apóstolos. Mas nós precisamos progredir nessa construção de Deus. Uma construção que não é apenas uma construção externa como um templo, mas é uma construção humana. É de dentro que se constrói os grandes edifícios no homem. É de dentro do homem que se fazem os grandes projetos para Deus.
que você se construa por dentro, deixe Deus crescer dentro do teu coração, para que você não tenha medo de se dizer: eu sou um enviado de Deus a pregar o Evangelho. Que São Simão e São Judas intercedam por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.